Meu nome é Danilo Victor Barbosa da Costa e eu, juntamente com João Paulo Ferreira da Silva, iremos fazer a apresentação sobre a análise dos aspectos imperativos da linguagem PHP. Esse é o sumário que iremos seguir durante toda a apresentação. Iremos iniciar falando sobre um panorama da paradigma imperativa, depois iremos falar sobre as principais características da linguagem imperativa, como funciona a programação imperativa, elementos da programação imperativa, técnicas de programação imperativa, as vantagens e desvantagens relacionadas a esse paradigma. Depois iremos focar nos fundamentos da linguagem PHP, exemplificação de um código em PHP, características relacionadas à linguagem, exemplificação de um projeto em PHP e, finalmente, iremos concluir e mostrar as referências utilizadas para o desenvolvimento dessa apresentação. Iniciando com o paradigma imperativo, podemos dizer que na ciência da computação a programação imperativa é um paradigma de programação que descreve como ações, enunciados ou comandos que mudam de estados, que podem ser variáveis, de um programa. Muito parecido com o comportamento imperativo de linguagens naturais, que expressam ordens. Programas imperativos são uma sequência de comandos para um computador executar. Na verdade, isso pode ser comparado a uma sequência de ordens, caso fosse uma linguagem natural. A máquina de Turing foi aprimorada por John von Neumann, uma arquitetura de computadores que fundamenta os computadores construídos até hoje. Isso explica parte do sucesso das linguagens que seguem esse paradigma em relação às demais. Como afirma o Sebesta, em Conceitos de Linguagem de Programação, na 4ª edição, o paradigma imperativo é uma abstração da arquitetura de von Neumann. Características principais da linguagem imperativa. Linguagens imperativas, também chamadas de procedurais, trata-se do modelo mais antigo de todos, a execução baseada em comandos e armazenamento de dados. O paradigma imperativo foi predominante nas linguagens de programação, pois são fáceis de traduzir para uma forma adequada para a execução da máquina. As funções da linguagem de programação imperativa são descritas como algoritmos que especificam como processar um intervalo de valores, a partir de um valor de domínio, como uma série de passos descritos. As principais características que podemos eleger desse paradigma são variáveis que modelam as células de memória, comandos de atribuições que são baseados nas operações das transferências de dados e instruções, execução sequencial de procedimentos, no caso esses procedimentos seriam os algoritmos escritos na linguagem, e a forma de interação de repetição imperativa. Aqui elegemos 3 características essenciais para o funcionamento da programação imperativa, sendo que essas características são também relacionadas à máquina de Turing. O primeiro conceito, ele descreve o seguinte: a descrição de estados de uma máquina abstrata por valores de um conjunto de variáveis. O que quer dizer que uma máquina abstrata ela é descrita por seu conjunto de variáveis. O próximo ponto fala o seguinte: reconhecedores desses estados, expressões compostas por relação entre esses valores ou resultados de operação utilizando valores. E finalmente temos o último ponto, que é os comandos de atribuição e controle. E são esses os pontos que descrevem como funciona a programação imperativa. Elementos da programação imperativa. Os principais elementos que podemos destacar relacionados à programação imperativa são a definição de tipos de dados, as expressões e atribuições, as estruturas de controle de fluxo na programação estruturada e a definição de subrutinas em programação procedural.
As definições de tipos de dados estão relacionadas com a vinculação de um tipo inteiro, de um tipo string, de um tipo char, de um tipo float, a uma variável qualquer. As expressões e atribuições estão relacionadas às expressões que podem ser redigidas pela linguagem, assim como as atribuições. No caso, uma linguagem deve permitir que uma variável inteira receba valores inteiros. As estruturas de controle de fluxo são na programação estruturada, deve permitir que haja estruturas como if, como for, como while, que façam um controle de fluxo, que permitam que haja um direcionamento do fluxo ou uma repetição do mesmo. E finalmente, as definições de subrrotinas na programação procedural definem que hajam algoritmos que componham a linguagem, subrrotinas que componham o todo, que possam ser chamados, invocados pelo algoritmo principal. Técnicas de programação imperativa. A primeira técnica que podemos destacar é a modularização dos algoritmos, ou programação estruturada, que significa basicamente a criação de subrrotinas ou pequenos módulos que compõem o algoritmo como um todo. A segunda técnica é a modularidade de estrutura de dados, ou tipos abstratos de dados, que podemos exemplificar com a criação de classes, ou mesmo structs na linguagem C, que reúne um conjunto de dados juntamente ou um conjunto de funções ou métodos que realizam funcionamentos dentro dessa estrutura de dados. E finalmente a recorrência, que é associada aos algoritmos recursivos. Agora iremos destacar as vantagens do paradigma imperativo. A primeira é a eficiência. Embutido no modelo de von Neumann, o paradigma imperativo se mostra extremamente eficiente quando opera segundo o modelo de von Neumann. O segundo ponto é o paradigma predominante, já muito bem estabelecido. Há muitas décadas, o paradigma imperativo já vem demonstrando a sua dominância. O próximo ponto é a modelagem natural de aplicações do mundo real. Graças à sua característica presente no paradigma, há uma modelagem natural desse paradigma para determinadas aplicações que existem no mundo real. Possui uma tipagem fraca e também é muito flexível. Alguns especialistas consideram isso uma desvantagem. É fácil de se entender, sendo amplamente usada em cursos introdutórios de programação, como por exemplo, cursos que utilizam linguagens como C, Python e várias outras para iniciar os seus alunos no mundo da programação. As seguintes: possui difícil legibilidade e facilita a introdução de erros em sua manutenção. Devido a características apresentadas por esse paradigma, estes dois pontos são pontos extremamente preocupantes que devem ser levados em bastante consideração. O segundo ponto é a descrição demasiadamente profissional, focaliza o como e não o que. Relacionamento indireto com entrada e saída. Introdução a erros e estados. Indução a erros e estados. É importante notar que esse tipo de relacionamento na questão de entrada e saída deve-se tomar bastante cuidado no paradigma imperativo. Ainda se foca em ver como a tarefa deve ser feita e não o que deve ser feito. E tende a gerar códigos confusos, onde o tratamento dos dados são misturados com o comportamento do programa, o que prejudica
fundamentalmente a legibilidade e a manutenção do código, como descrito no primeiro ponto. Olá a todos, meu nome é João Paulo Ferreira da Silva e agora eu irei exemplificar os fundamentos da linguagem PHP no tocante ao uso do paradigma imperativo. Aí eu vou começar falando sobre os fundamentos da linguagem PHP, assim como suas características, e também eu irei exemplificar o projeto de um formulário em PHP utilizando o paradigma imperativo na linguagem. Pronto, então a linguagem PHP foi criado por Hans Mulledorf. A linguagem PHP é uma linguagem interpretada, ou seja, é executada a partir de um interpretador e cada instrução do programa PHP é executada linha por linha. A mesma roda no lado do servidor, ou seja, o servidor é que processa o código PHP e depois de processado, o resultado é retornado para o lado do cliente. E atualmente a versão PHP está na versão 7. Bom, aqui nesse exemplo, exemplificado nesse slide, mostra um trecho de código em PHP utilizando o paradigma imperativo, ou seja, linha por linha, exemplificado linha por linha. Aí podemos ver que um código PHP começa a partir do sinal de menor, interrogação, aí o nome PHP e depois fecha com interrogação e sinal de maior. Aí dentro dessa estrutura é que inserimos o nosso código PHP. Em PHP, a atribuição de variáveis utiliza-se o cifrão e o nome da variável. Aqui no nosso exemplo, exemplificamos a instanciação do vetor. Aí nesse caso a gente coloca o cifrão nome do vetor, símbolo de atribuição e array. Aqui nós exemplificamos um array bidimensional atribuindo sistemas operacionais, depois compiladores e banco de dados. Aqui nós criamos um novo array contendo 5 elementos. Aí depois nós criamos um terceiro array que em cada índice a gente atribui um valor. Nesse caso foi para o índice 00, para o índice 2, 3, para o índice 10, um string contendo o item 10. E aqui nós exemplificamos uma estrutura de repetição em PHP. Ou seja, aqui de acordo com o paradigma imperativo, cada instrução é executada linha por linha, que nem fosse a máquina de von Neumann, como foi explicado por Danilo. Bom, aí quais são as características da linguagem PHP? Primeiro, porque é uma linguagem que tem uma boa velocidade e robustez, ou seja, o tempo de execução do processamento da interpretação da linguagem, tanto também como o tempo de execução do programa é bastante rápido, que aqui a mesma é rodada no lado do servidor. Além de ser uma linguagem imperativa, é também uma linguagem orientada a objetos, ou seja, é uma linguagem multiparadigma. A mesma possui uma ótima portabilidade, ou seja, você pode rodar um programa escrito na linguagem PHP em qualquer plataforma de hardware e software, que aqui também a mesma geralmente é utilizado para aplicações web. É uma linguagem que tem tipagem dinâmica, ou seja, você não precisa definir o tipo dela na hora que você define uma variável. E a sintaxe dela é bastante similar à linguagem C ou C++, como estrutura de repetição, estrutura de condições, estrutura de while, né, for. Bom, agora iremos exemplificar a criação do mini projeto feito em PHP. No nosso caso, a gente criou um módulo de receitas. Aqui nós criamos a partir de um framework chamado OpenCart, que é um framework escrito em PHP que possibilita o desenvolvimento de aplicações para e-commerce. Aí no nosso caso tem um formuláriozinho geral que tem um campo para você inserir o nome da receita, assim como a sua descrição, uma imagem, que nesse caso a gente utilizou o módulo JavaScript, você pode escolher uma imagem. E aqui podemos definir um cliente para ser associado, o status se for aprovado recente, aí o supermercado que ele pertence, e a gente definiu opções de produtos para aquela receita, como por exemplo açúcar, já pré-definidos.
canela em pó, creme de leite e etc. Pronto. Como a gente fez isso? Primeiro a gente definiu um arquivo chamado receitaform.tpl, que no OpenCart é a criação de formulários utiliza o .tpl, e aqui nós podemos ver códigos em PHP dentro de códigos HTML. Por exemplo, o uso de um for each, na qual ele faz a iteração para exibir o footer e o header da página. Aqui nós podemos ver na parte do formulário, a gente criou esse formuláriozinho, esse campozinho receita, né? Onde a gente criou? A gente criou aqui. Vamos lá, onde é que está? Pronto. Bem aqui. A gente criou um formulário, né? Contendo o nome, né? Que para inserir o nome, ó, se a gente apagar e mandar atualizar o localhost, que a gente está executando o projeto em uma máquina local, ele some. Esse carro a gente criou um divzinho contendo o código PHP junto com HTML e tal. Aí eu vou desfazer de novo e coisar a página, aí aparece. Pronto. Aqui definimos para ele printar uma variável. Nesse caso, um array contendo o valor dos status da receita, que foi definido aqui, que pode ser aprovado, pendente ou rejeitado. E aqui tem as opções, o div contendo as opções de produtos que você pode inserir lá nas opções. Nesse caso foi amido de milho, açúcar, canela em pó. Como a gente definiu isso aqui? Simplesmente a gente iniciou uma variável em PHP chamado optionRow, contendo 0, e a cada vez que ele clica, isso aqui é definido, esse evento é definido a partir do Ajax, receita produtos, .autocomplete, o ID dele aqui, tab dados. Ele pega o ID do HTML definido e vai criando vários componentes à medida que eu vou clicando. Primeiramente em PHP, cada vez que ele clica, ele incrementa através de um for, aqui optionRow mais, ou seja, cada vez que ele clica, ele vai incrementando a partir da variável e acrescentando os campos necessários. Pronto. Feito isso, se você quiser, você pode salvar o produto. Nesse caso, vamos colocar um cliente chamado Tiago Salles, por exemplo. A receita podemos chamar de bolo. Descrição, uma descrição. Pronto. Nesse caso, esse formulário não está fazendo nada, só a gente criou só um primeiro formuláriozinho só para exemplificar a utilização em PHP no que diz respeito à linguagem imperativa, ou seja, executado cada trecho de código linha por linha. Então é isso. Aí o que podemos concluir sobre tudo que a gente falou? Primeiro, porque a linguagem PHP é muito utilizada no mercado web, principalmente no desenvolvimento de sites. Possui uma tipagem dinâmica e fraca, ou seja, o tipo da variável não é definido na hora quando você inicializa a mesma. Ela possui uma boa legibilidade, né? Principalmente para aqueles que já estão acostumados a programar em C++, que a sintaxe é bem parecida. Mas, no entanto, é altamente recomendável, né, documentar o projeto devido às peculiaridades do paradigma imperativo. Por quê? Porque o paradigma imperativo, um código é executado instrução por instrução. Ou seja, se o código ficar muito grande e você não documentar, fica difícil para o programador entender depois, né? Inclusive para outros programadores também entender o código dele, né? Então, quais foram as referências que a gente utilizou para esse trabalho? A gente pegou a documentação oficial do PHP, que é esse site aqui, essa URL. Pegamos o livro do Alexandre Altair de Mello, que é o PHP Profissional, Aprenda a Desenvolver Sistemas Profissionais, orientado a objetos com padrões de projeto.
E para o conceito do paradigma imperativo, a gente utilizou o livro do Sebesta, Conceitos de Linguagem de Programação, em sua quinta edição. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e tenha guiado no aprendizado mais a fundo do PHP, inclusive na escolha de vocês fazerem algum projeto, né? Então é isso. Até a próxima.